Por que pensamos demais? Existe uma pergunta que me persegue há anos. E talvez ela também esteja perseguindo você agora, mesmo sem perceber. Por que o cérebro parece incapaz de simplesmente ficar em silêncio? Você termina uma conversa e passa horas imaginando como ela poderia ter sido diferente. Deita para dormir e, justamente quando o corpo decide descansar, sua mente resolve abrir uma reunião extraordinária com todos os seus erros dos últimos 10 anos. Basta alguém responder uma mensagem de forma um pouco mais seca e pronto. De repente você já está convencido de que fez alguma coisa errada. O curioso é que isso quase nunca acontece quando realmente precisamos pensar. Na hora da prova, do trabalho importante ou daquela conversa difícil, nossa cabeça parece um computador antigo tentando abrir 50 abas ao mesmo tempo. Mas, às 3 da manhã, ela vira uma máquina de criar cenários que provavelmente nunca vão acontecer. E o pior, ela faz isso acreditando que está ajudando. Durante muito tempo eu pensei que pensar demais era sinal de inteligência. Afinal, pessoas inteligentes analisam possibilidades, antecipam problemas e enxergam detalhes que passam despercebidos pelos outros. Fazia sentido, até perceber que uma coisa é refletir, outra completamente diferente é ficar preso dentro da própria cabeça. Existe uma diferença enorme entre usar a mente como ferramenta e virar prisioneiro dela. E talvez seja justamente essa diferença que a maioria de nós nunca aprendeu. Porque ninguém ensina isso na escola. Aprendemos matemática, geografia, química, aprendemos a decorar datas e fórmulas. Mas ninguém explica o que fazer quando o nosso próprio cérebro começa a trabalhar contra nós. Então crescemos acreditando que, se estamos preocupados, devemos pensar mais. Se estamos inseguros, devemos analisar mais. Se estamos com medo, precisamos encontrar mais respostas. Só que existe um detalhe curioso. Já reparou que quase nunca pensamos demais sobre coisas boas? Você dificilmente fica 3 horas imaginando todas as possibilidades de um elogio que recebeu. Mas basta surgir uma crítica. Pronto, seu cérebro monta um documentário completo. Com trilha sonora, flashbacks, entrevistas, reconstrução dos fatos. É como se existisse uma parte da nossa mente especializada em procurar ameaças, mesmo quando elas são invisíveis. E isso não acontece porque você é pessimista. Muito menos porque nasceu complicado. Na verdade, existe uma explicação muito mais antiga. Imagine nossos ancestrais caminhando por uma floresta há milhares de anos. Um deles escuta um barulho estranho entre os arbustos. Ele pode pensar, deve ser só o vento. Ou pode imaginar, e se for um predador? Aquele que sempre suspeitava de tudo provavelmente sobrevive a mais. Errar por excesso de cautela custava alguns minutos. Errar por excesso de confiança podia custar a própria vida. Durante milhares de gerações, nossos cérebros foram recompensados por imaginar perigos. O problema é que o mundo mudou. Os leões desapareceram, mas o mecanismo permaneceu. Hoje o predador raramente tem dentes. Ele chega na forma de uma entrevista de emprego, de uma conta para pagar, de uma resposta que ainda não veio, de um futuro impossível de controlar. E, para o cérebro, pouca diferença faz. Incerteza continua parecendo perigo. Talvez seja por isso que pensamos tanto antes de tomar decisões. Não porque somos indecisos, mas porque nosso cérebro acredita que existe uma escolha perfeita escondida em algum lugar. Uma escolha sem arrependimentos, sem riscos, sem perdas. Como se fosse possível viver sem abrir mão de alguma coisa. Só que a realidade não funciona assim. Cada escolha fecha dezenas de outras portas. E aceitar isso é desconfortável. Então pensamos de novo. Depois pensamos sobre o fato de estarmos pensando. Até chegar um momento curioso. Você já não está tentando resolver um problema. Está tentando eliminar qualquer possibilidade de sentir desconforto. E essa missão está condenada ao fracasso. Porque viver significa justamente atravessar territórios onde não existe garantia. Talvez seja por isso que tantas pessoas confundem controle com paz. Elas acreditam que, se conseguirem prever tudo, finalmente vão descansar. Mas acontece exatamente o contrário. Quanto mais tentamos controlar a vida, mais percebemos o quanto ela escapa das nossas mãos. É como tentar segurar água fechando os dedos com força. Quanto maior o esforço, mais rápido ela escorre.
Foi quando percebi isso que comecei a reparar em algo estranho. As pessoas mais tranquilas que conheci não eram aquelas que tinham todas as respostas. Na verdade, eram justamente as que pareciam confortáveis em não saber. Elas também sentiam medo, também tinham dúvidas, também erravam. A diferença era outra. Elas não transformavam cada incerteza em uma emergência. Porque existe uma pergunta que muda completamente a forma como encaramos os nossos pensamentos. E ela é simples. Só porque eu pensei nisso, isso significa que é verdade? Parece óbvio, mas experimente observar sua mente por um único dia. Você vai descobrir que ela produz centenas de histórias automaticamente. Algumas são úteis, outras completamente absurdas. Mesmo assim, tratamos todas como se fossem relatórios oficiais da realidade. Talvez pensar demais não seja o verdadeiro problema. O problema seja acreditar que precisamos responder todos os pensamentos que aparecem. Como se cada um deles fosse uma ligação urgente. Mas não é. Alguns pensamentos são apenas pensamentos. Eles surgem, permanecem por alguns instantes, e vão embora. Nós é que insistimos em convidá-los para morar dentro da cabeça. Talvez a paz nunca tenha sido fazer a mente parar de falar. Talvez a verdadeira liberdade seja perceber que você pode escutá-la, sem obedecer a tudo o que ela diz. Talvez seja por isso que uma das frases mais perigosas que repetimos para nós mesmos seja: eu só preciso pensar mais um pouco. Parece inocente, responsável, até. Mas existe um momento em que pensar deixa de ser uma ferramenta e vira uma forma sofisticada de fugir da realidade. Pensa na quantidade de decisões que você já adiou porque ainda não tinha certeza. Aquele projeto que nunca começou. A mensagem que nunca foi enviada. A viagem que sempre ficou para depois. A conversa difícil que parecia esperar o momento perfeito. Só que existe um problema. O momento perfeito é um lugar que não existe. Nossa mente adora vender a ilusão de que, com informação suficiente, finalmente nos sentiremos preparados. Só mais um vídeo, só mais um livro, só mais um conselho, só mais uma opinião. E, quando percebemos, passamos meses nos preparando para viver, sem realmente viver. É estranho admitir isso, mas algumas pessoas não têm medo de fracassar. Elas têm medo de descobrir que nunca terão controle suficiente para impedir o fracasso. É diferente, porque, nesse caso, o problema não é errar. É aceitar que errar sempre foi uma possibilidade. Existe uma metáfora que gosto muito. Imagine que sua mente é como um navegador de GPS. Em dias normais, ele faz exatamente aquilo para o qual foi criado. Calcula rotas, prevê obstáculos, sugere caminhos melhores. Agora imagine que esse GPS começa a recalcular a rota a cada 5 segundos. Talvez exista um caminho melhor. Talvez aquela rua esteja fechada. E se houver trânsito? E se você pegar outro caminho? Chega uma hora em que você não está mais dirigindo. Está apenas olhando o mapa. É exatamente isso que acontece quando pensamos demais. A mente deixa de nos orientar. Ela passa a nos prender. E talvez o mais curioso seja perceber que ela faz isso tentando nos proteger. Nenhum pensamento ansioso nasce dizendo: hoje vou atrapalhar sua vida. Pelo contrário, ele chega vestido de boa intenção. Estou só tentando evitar que você sofra. Parece gentil, mas, aos poucos, esse excesso de proteção começa a custar caro. Você evita situações desconfortáveis. Depois evita pessoas. Depois evita oportunidades. Depois evita mudanças. Até que um dia percebe que também começou a evitar viver. É por isso que a coragem quase nunca aparece antes da ação. Esperamos sentir confiança para agir. Mas, na maioria das vezes, acontece exatamente o contrário. Primeiro você age. Depois o cérebro entende que sobreviveu. Só então ele diminui o alarme. Esse talvez seja o maior mal-entendido sobre o medo. Achamos que precisamos fazê-lo desaparecer. Quando, na verdade, basta impedir que ele escolha por nós. Existe uma diferença enorme entre sentir medo e obedecer ao medo. Todo mundo sente, mas nem todo mundo entrega o volante. E isso me faz lembrar de uma experiência curiosa. Imagine que você está aprendendo a andar de bicicleta. Nos primeiros metros, seu corpo inteiro fica tenso. Você tenta controlar cada movimento. A posição das mãos, o equilíbrio, a velocidade.
a direção. Tudo exige esforço. Mas, depois de algum tempo, algo muda. Você para de controlar cada detalhe. E, justamente por isso, começa a andar melhor. É quase um paradoxo. Quanto menos força você faz para manter o equilíbrio, mais equilibrado fica. Talvez a vida funcione de um jeito parecido. Passamos anos tentando controlar tudo. As opiniões das pessoas, o futuro, o passado, os resultados, a imagem que os outros fazem de nós. Até perceber que boa parte do sofrimento não vem dos acontecimentos. Vem da luta constante contra aquilo que nunca esteve sob nosso controle. E aqui existe uma pergunta que vale ouro. Quando foi a última vez que você apenas observou um pensamento, sem discutir com ele? Porque normalmente fazemos exatamente o contrário. O pensamento aparece, nós respondemos, ele rebate, nós argumentamos, ele cria outra hipótese, e, sem perceber, passamos meia hora debatendo com alguém que nem existe. Nossa própria mente. É quase engraçado. Se outra pessoa falasse conosco da forma como alguns pensamentos falam, provavelmente nos afastaríamos dela. Mas, quando essa voz vem de dentro, tratamos como se fosse uma autoridade absoluta. Talvez porque esquecemos de uma coisa muito simples. Você produz pensamentos, mas você não é os seus pensamentos. Assim como o céu não é cada nuvem que passa por ele. Algumas nuvens anunciam tempestades, outras desaparecem em poucos minutos. Nenhuma delas define o céu. Com a mente acontece o mesmo. Os pensamentos chegam, mudam, se transformam, vão embora. Nós é que insistimos em construir uma casa para cada um deles. E talvez seja por isso que algumas pessoas parecem tão leves. Não porque possuem uma mente silenciosa, mas porque aprenderam uma habilidade rara: deixar certos pensamentos partirem sem correr atrás deles. É difícil, muito difícil. Porque nosso cérebro acredita que toda dúvida precisa ser resolvida, que toda incerteza precisa desaparecer, que toda possibilidade ruim exige uma solução imediata. Só que a vida nunca assinou esse contrato. Ela continua imprevisível, continua mudando, continua surpreendendo, e talvez seja exatamente isso que a torna viva. Porque imagine, por um instante, uma existência onde você soubesse absolutamente tudo o que vai acontecer amanhã. Quem vai encontrar, o que vai sentir, cada conversa, cada conquista, cada perda. No começo parece confortável, depois de alguns minutos, parece uma prisão, sem surpresa, sem descoberta, sem aventura, sem crescimento. Talvez a incerteza não seja o preço da vida. Talvez ela seja justamente aquilo que torna a vida possível. E, quando essa ideia finalmente encontra espaço dentro da gente, acontece algo curioso. Os problemas não desaparecem. As contas continuam chegando. As despedidas continuam doendo. Os planos ainda podem falhar. Mas a necessidade desesperada de controlar tudo começa, aos poucos, a perder a força. Como alguém que finalmente percebe que passou anos tentando acalmar o mar. Quando, na verdade, bastava aprender a navegar.